ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essa frase foi dita por um jovem que se encontrava num momento de angústia profunda na sua vida. Ele era inocente, mas mesmo assim estava sendo perseguido e muitas vezes escondido dentro de cavernas. Seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou falar a respeito de consolo, renovo para a mente, para o coração. E fica nesse vídeo você que por um acaso tem se sentido triste, ansioso, depressivo. Meu nome é Thaís Vasconcelos e eu vim aqui nesse canal para te servir. Na história de Davi, ele foi um pastor de ovelhas, um homem habilidoso no cuidado delas, tanto que a Bíblia registra que ele matou leões, matou urso, ele, quando necessário foi, matou até um gigante para defender Israel dos filisteus. E para você ver como até uma pessoa valente como Davi teve os seus momentos de vulnerabilidade, né, onde se sentiu abatido, se sentiu... E ele era gracioso, ele tinha um relacionamento com Deus, ele era movido e impulsionado pelo Espírito Santo agindo na vida dele. E ele causou a inveja e a fúria de um rei decadente. E o rei Saul colocou todo o seu poderio, todos os seus soldados e material bélico à sua disposição. Ele que era o governante para correr atrás de um menino. Pensa na angústia, e ele, sobretudo, confiava no Senhor. Ele viu essa figura, né, de o Senhor é o meu pastor. E pelo Senhor ser o meu pastor, nada vai me faltar aqui dentro dessa caverna, nada vai me faltar nesse período de tempestade que eu estou passando. E Davi, apesar de viver 1000 anos antes de Cristo, ele usa a mesma linguagem que Jesus, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor. Veja que existem muitos pastores, mas ele é o bom pastor. E ele fala em João 10:10, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E não é muito diferente dos nossos momentos de crise, né? O que Davi passou. Profunda angústia, e a gente olha ao redor, só tem vale, não tem saída. E muitos pensam, cadê o mestre dos magos para abrir um portal dimensional para me tirar aqui? Brincadeira à parte, mas a caverna do dragão não existe. Mas o bom pastor mencionado por Davi, esse sim existe. E nós temos esses mesmos sentimentos. Por isso, o bom pastor, ele entende. E olha o que a Bíblia fala a respeito do que ele produziu na vida de Davi naquele momento, no Salmo 23. E aí a passagem diz assim, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Me emociona muito em pensar que Jesus, ele vive. Ele é um rei que, após ter passado por tudo que passou na terra, ele subiu aos céus e está à direita do Pai, e ainda assim ele se preocupa individualmente, ele vê cada pessoa com o seu real valor e importância, assim como um pastor de ovelhas que luta ovelha por ovelha, deixa as 99 para buscar uma. Em Isaías 61 diz que um dos propósitos de Jesus é cuidar-nos de coração quebrantado, consolar os que estão tristes e dar alegria ao invés de pranto, e louvor em vez de espírito deprimido. E quando ele deu a vida por nós, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por isso nós fomos sarados. Então, a sua dor, o que você está passando, justamente vem com o propósito de Jesus de te curar, de te restaurar, de te dar alegria e de te fazer sarado novamente, seja físico, seja espiritual, seja qual for a procedência da tua dor. Ele veio para te tirar dessa dor. Eu já passei por muita dor na minha vida, e com Jesus buscando e colocando coisas e coisas diante dele, hoje eu sei o que é viver uma vida sem essa dor. E aí, continuando, né? Quando ele fala assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, ele tem a proposta, né, de te levar para ambientes tranquilos, ambientes mansos, e não é ambiente necessariamente físico, porque muitas vezes o bolo louco está na cabeça da gente, é a mente que não para de pensar, que não para de lançar setas de destruição. E muitas vezes a gente não consegue romper com aquilo, mas quando a gente clama Jesus, declara Jesus sobre a nossa vida, ele leva a gente até esses pastos verdejantes, que são lugares de tranquilidade, mansidão. Outra coisa que fala aqui, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O refrigerar da alma, ele significa em renovo mental, em renovo no coração. Refrigerar é um ar fresco,
uma nova perspectiva. E fala, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas de justiça são caminhos retos, é andar em retidão. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é através do nome dele que nós realmente encontramos esse caminho a ser seguido. Porque os outros caminhos são caminhos de perdição. Só ele pode trazer esse caminho reto de justiça. Outra coisa que ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E a tua vara e o teu cajado me consola. Então esse pastor, ele tá aí à sua disposição para te levantar. Só que no caso de Jesus, ele é um gentleman. Ele só faz isso se você abrir o seu coração para ele entrar. Ele tem um versículo que fala, eis que estou à porta e bato. Então, para desfrutar disso, nós precisamos convidá-la a morar, entrar no coração. E isso, pela fé, a gente move o mundo espiritual pela fé e pelas palavras e pelas ações, comportamentos. E nós precisamos dizer para ele, Jesus, vem no meu coração. Não acaba só no Salmo 23. Existem inúmeras palavras onde Jesus, ele fala que ele quer renovar, que ele quer restaurar. Olha só o caso de Isaías 40, 11, versículo, na parte B do versículo. Ele diz, com o braço ele ajunta o cordeiro. Imagina o pastor aqui no pasto, não, com o braço ele ajunta o cordeiro, carrega no colo e conduz com cuidado. E de repente você está precisando desse cuidado, dessa empatia. Jesus tem. Quando as pessoas falham, nesse momento de se sentir talvez desamparado, Jesus não te desampara. Outro versículo que fala, Apocalipse 7:17. Ele será o seu pastor, os guiará à fonte de águas vivas e enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu não sei vocês, mas eu fico muito emocionada, porque o amor de Jesus e as palavras do Senhor, as palavras que Deus deixou para nós, elas não falham. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Então tudo que tem na Bíblia, por isso que a palavra tem tanto poder, né? Porque ela é lançada em Hebreus, fala que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas cremos. Porque nós vamos estabelecendo, criando realidade, nós vamos concriando com Cristo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a ideia é basicamente essa. E nós vamos... E aí, qual é a proposta disso? Depois que você ora, como que a gente acessa esse renovo, né? Depois que a gente ora clamando Jesus, a gente começa a declarar essa palavra. Teve uma ocasião que eu estava num vale de sombra e morte. Estava numa situação com um desafio financeiro e eu passei 4 dias chorando. Gente, eu só chorava. Sabe o diabinho, o anjinho, o capetinha? E eu só estava ouvindo o capetinha. E lançando setas de palavras negativas na minha mente, e aquela negatividade, eu alimentando a negatividade, imaginando tudo de ruim que podia e que ia acontecer comigo. Eu passei 4 dias chorando. E aí, sou muito boa, assim, sabe? Ninguém me vê, ninguém me encontrar quando eu tô nessas fases, ninguém viu, e era só eu e Deus nessa situação. Até que quando chegou no 4º dia, eu falei, eu não posso ficar nessa situação. A palavra de Deus fala que eu sou vitoriosa e eu tô em derrota. E aí eu comecei... Aí o Espírito Santo, né? A gente fala, me ajuda, não me separa. Olha, 4 dias pra buscar o Espírito Santo pra uma ajuda. E o Espírito Santo falou, ó, a alegria do Senhor é a sua força. Gente, quando eu lembrei disso, eu comecei a declarar, a alegria do Senhor é a minha força. E nessa ocasião eu ainda falava assim... Porque eu vou descansar conforme o esconderijo do Altíssimo. Eu entro no descanso do esconderijo do Altíssimo, porque a alegria do Senhor é a minha força. E eu fui igual um papagaio. Quando eu comecei a falar, aquilo não tinha força, não tinha verdade. Eu estava com o espírito abatido, deprimida. Mas eu fui recitando. Até que uma hora eu comecei a declarar isso com autoridade, com fé, com verdade. Até que eu fui dormir. No outro dia, gente, eu acordei, eu parecia uma mulher inabalável. Nada. Nenhuma circunstância que aparecia na minha frente, eu olhava para aquilo e falava, eu vou superar, eu vou vencer, isso vai ser só uma fase, isso vai ficar para trás. E seguir em frente. E é essa atitude que o Senhor quer de nós. Que nós pegamos essa palavra do Salmo 23, eu não sei exatamente como está o seu abatimento, como é a sua necessidade de renovo, mas de repente assim, a mente está tão atribulada que você vai começar a declarar, porque o bom pastor cuida de mim, a minha alma está sendo refrigerada, eu alcanço paz, né? A palavra também fala paz, alegria, e começar a declarar. No começo vai parecer que não vai fazer muito sentido, principalmente se você nunca fez isso na vida. Mas depois você vai ver quando isso produzir um resultado no seu coração, na sua mente, quando você entender, né, que Jesus estava ali de braços abertos esperando você lançar as palavras que iam trazer consolo, renovo, ele vem e te abraça. Ele te refrigera, te levanta, te acalma, te traz novas perspectivas. Por isso que é tão... Muitas pessoas falam assim, eu abro a Bíblia para ler, tem todo tipo de distração, eu não consigo entender uma palavra. Porque existe uma luta para que você não conheça ela.
para você não ser liberto daquilo, de toda tristeza, de toda mágoa, de toda... E aí nós temos esse inimigo, né? Que ele quer te impedir de você ser liberto, de você ser feliz. E a felicidade é você encontrar esse senhorio, esse amor e a força que ele dá para sua vida. Tenho certeza que se você colocar certeza absoluta, eu ponho a mão no fogo pelo que eu tô falando. E não porque eu ponho a mão no fogo. Eu vivi isso, eu experimento isso, e quando eu tenho adversidades na minha frente, eu coloco isso em prática e é real. Não existe ninguém que coloca a palavra do Senhor e o senhorio de Jesus diante da vida que não tenha uma transformação. E eu desejo que você viva conforme o propósito de Jesus, né? Que ele fala que ele veio para curar de coração quebrantado, consolar os que estão tristes, dar alegria e dar louvor na sua vida. Esse é o desejo do meu coração para você que está ouvindo esse vídeo. Que o Senhor abençoe sua vida. Obrigada por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.